Olá, quinto ano! Aqui é a professora Amanda e hoje nós iremos fazer exercícios sobre terceira conjugação, verbos irregulares e sujeito e predicado da oração. Vamos lá? Prestem atenção nos vídeos a seguir. Verbos regulares e irregulares. Primeiramente, entendamos que os verbos geralmente seguem um modelo, um paradigma. Aqui em 3 cores distintas temos os verbos cantar, aprender e assistir. Primeira, de segunda e terceira conjugações. Percebamos que o verbo cantar manteve aqui o seu radical praticamente intacto. Mudou-se a pessoa, mas permaneceu intacto o seu radical. O mesmo ocorreu com o verbo aprender e com o verbo assistir. Além desta regularidade, perceba também que há uma regularidade na flexão para cada pessoa. A vogal O se apresenta aqui para a primeira pessoa, como se apresentou aqui também para a primeira pessoa do aprender, como aqui também para a primeira pessoa do assistir. E essa regularidade se mantém. Professor, mas aqui tem um A, aqui tem um E, aqui tem um I. Sim, mas nós temos aqui que entender que aqui a vogal temática para a primeira conjugação, para a segunda, para a terceira. O que importa é que manteve-se a regularidade. E é por isso que este verbo que é regular é aquele que mantém regularidade tanto no radical quanto nas suas flexões. Combinados? Por outro lado, o que é então o verbo irregular? Se o regular mantém, o irregular é aquele que não mantém esta regularidade. Veja aqui comigo a diferença. À esquerda, verbos regulares, andar e viver, mantiveram aqui seu radical e o paradigma da flexão. O que não podemos dizer dos verbos à direita, esses verbos irregulares, dizer, estar e mediar. Veja comigo. No verbo dizer, não se manteve o paradigma no radical. No verbo estar, não se manteve o paradigma, olha só, paradigma aqui da primeira pessoa, porque foi acrescentada a letra U. Percebeu aqui a mudança no paradigma da flexão. E em mediar, tanto houve mudança no paradigma do radical quanto na flexão. É por isso que esses verbos aqui são chamados verbos irregulares. Vamos ser felizes? Identifique comigo aqui os verbos irregulares. Na letra A, nós temos o verbo pedir e ignorar. Fica claro que o pedir é um verbo irregular. Na letra B, temos o verbo ouvir e o verbo gostar. Gostar não tem aqui nenhum problema, mas ouvir, sim, já vemos aqui que é um verbo irregular. Intermedia. Cristo intermedia pelos homens. Olha só, verbo intermediar, sim. Temos aqui problema tanto no radical, como temos aqui problema na flexão. Assim como na letra D, o verbo saber, que aparece 2 vezes, também é o verbo irregular. Para ficar mais fácil, perceba aqui essas características destes verbos aqui, alistando-os entre regulares e irregulares. Regulares, ignorar e gostar, tranquilo. E aqui, o probleminha de não manter o paradigma, de não manter a regularidade, por isso serem irregulares. O pedir, o ouvir, o intermediar e o saber. Sujeito e predicado. Nós deveremos primeiramente saber o que é o sujeito e o que é o predicado de uma oração. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, e predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Sendo assim, para localizarmos o sujeito, nós deveremos perguntar o que ou quem para o verbo da oração. Vejamos um exemplo. Aquela mulher tinha um doce olhar. Primeiramente, devemos localizar o verbo. O verbo dessa oração é tinha. A partir daí, nós perguntamos quem tinha? E a resposta será aquela mulher. Ou seja, aquela mulher é o sujeito da nossa oração. E o predicado? Quanto ao predicado, é simples. A partir do momento em que localizamos o sujeito, no nosso caso, aquela mulher, o que restar da oração é o predicado, ou seja, o predicado seria tinha um doce olhar. Muito simples. Núcleo do sujeito. Nós vimos que o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo.
não foi? E que para poder identificá-lo, um dos métodos eficazes é perguntar quem para o verbo. Bem, vamos então ao exemplo de hoje. A Bela Maria morreu ontem. Beleza. Para poder fazer então a classificação do sujeito, eu preciso encontrar o verbo. Aqui está fácil. O verbo é morreu. Quem morreu? Só dá certo para encontrar o sujeito se eu identificar a resposta completa para esse verbo. Então, a Bela Maria seria a resposta completa para a pergunta quem morreu. Dessas 3 palavras que compõem o sujeito, uma delas se encaixa diretamente no verbo, ou seja, uma delas concorda diretamente com o verbo. Essa palavra nesse exemplo é Maria. Sempre que o sujeito existir, uma palavra em especial, caso o sujeito esteja explícito, vai concordar diretamente com o verbo. Essa palavra vai ser o núcleo do sujeito. Encontrando o núcleo do sujeito, ou sabendo se ele existe ou não, é que você vai poder classificar o sujeito de cada oração. Vamos ver outro exemplo? Olha só. De manhã, as pessoas passeiam. Qual é o verbo nesse caso aqui? Passeiam. Quem passeiam? As pessoas. Encontrei o sujeito. Dessas 2 palavras aqui, qual delas se encaixa melhor? Qual delas concorda diretamente com o verbo que é passeiam? Pessoas. Então, pessoas é o núcleo do sujeito. Mais um exemplo. Sempre à noite chegam os vizinhos. Vamos encontrar o verbo então. Chegam. Quem chegam? Os vizinhos. Qual dessas 2 palavras concorda diretamente com o verbo? Vizinhos, que será o nosso núcleo do sujeito. Vamos retomar um exemplo dessa aula. A Bela Maria morreu ontem. Nós vimos que morreu é o verbo. Perguntando quem? A ele, nós temos a resposta completa. A Bela Maria. Então, chegamos à conclusão de que Maria é a palavra que concorda diretamente com morreu. Por isso, ela é o núcleo do sujeito, ok? Então, com base na localização do núcleo, nós podemos concluir alguns conceitos. Observem, se o sujeito possuir um núcleo, ele será sujeito simples. Se por acaso ele possuir mais de um núcleo, ele será sujeito composto. Então, sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Vamos ver isso na prática. Então, eu posso colocar aqui.
as meninas e suas amigas saíram. Quem saíram? Resposta completa: as meninas e suas amigas. Eu tenho dois núcleos aqui: meninas e amigas. Portanto, um núcleo de sujeito, outro núcleo de sujeito. E esse sujeito aqui será composto por possuir mais de um núcleo. Aí você me pergunta, mas mais de um núcleo será sempre 2, 3? Não, esse número é infinito, não há limite. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, Pedro, João, Carlos, Henrique, Juscelino, Mairinque e seus amigos saíram. Quem saíram? Resposta completa: tudo isso aqui. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos nesse sujeito, que também configurará um sujeito composto. Então, isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. Resumindo, então, um núcleo, sujeito, simples, mais de um núcleo, sujeito composto. Ok? Agora façam as atividades e até a próxima aula, turma. Tchau, tchau!